Buscar meios de viabilizar o crescimento do transporte rodoviário de cargas no Brasil é o objetivo do encontro Eu Amo Caminhão Rio Búzios 2014. A segunda edição do evento, promovido pelo Sindicarga e pela FETranscarga, reúne as principais lideranças do setor. Eu converso agora com Francisco Pelúcio, ele é vice-presidente executivo da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de São Paulo. Eu gostaria que o senhor começasse comentando sobre a importância desse evento que traz a oportunidade das lideranças do setor de diversas regiões do país estarem em contato. Eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar o nosso presidente Francisco Copelo pela excelente ideia, pela criação desse encontro nacional no Rio de Janeiro, encontro promovido pelo Sindicargas. Foi uma grande ideia. A gente já estamos aqui no segundo ano, começando um trabalho no dia de hoje, e eu acho que é importante essa união. Tem aqui o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, enfim, não falta ninguém. Todo o nosso setor do transporte está representado no Brasil inteiro. Eu quero deixar um grande abraço e cumprimentá-lo, presidente. E por que é tão importante vocês poderem estar em contato pessoalmente, trocarem ideias? Porque a gente acaba se familiarizando, vem as esposas vão aos passeios e a gente continua no trabalho, né? Na luta pelo nosso setor. E essa integração, a gente sente a dificuldade de cada área, de cada setor, de cada região. Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, enfim, o próprio Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são, nós temos estradas aceitáveis, com pedágios muito caros, mas aceitáveis. E aí você sai para o Mato Grosso do Sul, Goiás, e aí você tem a dificuldade de ter uma malha rodoviária em péssimo estado, e onde nós temos como diz, a arrecadação, a safra grande safra do agronegócio é na região de Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, a gente precisa se unir, os problemas que nós temos aqui e o que eles têm, a gente vai discutindo e vamos chegar a um ponto, com certeza. E é muito importante, não só para a economia, para a redução de custo no transporte, do produto final, mas para girar mesmo a riqueza do transporte no país inteiro. Infelizmente, nós estamos atrasadíssimos, eu acredito que até mais ou menos de 20 anos para cima, porque não temos infraestrutura nos portos, Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, as estradas, enfim, tudo isso aumenta o custo. E com isso a dificuldade na exportação fica muito mais caro o nosso produto. E aí perde a nossa competitividade. Economia acaba perdendo a competitividade lá fora. Eu ia comentar justamente a questão do Porto de Santos, que recentemente esteve nos noticiários, que não conseguiu dar vazão, né, para a última safra de soja, e teve engarrafamento de caminhão para embarcar a mercadoria. Felizmente teve uma atuação muito grande, até da própria NTC, do Sindicato de Santos, do presidente Marcelo, né? Marcos da Rocha, nosso querido lá de Santos, fez um trabalho junto com a Codesp, enfim, com todos os órgãos que administram o Porto de Santos. Nessa última safra nós tivemos um controle na chegada dos veículos e aí realmente nós tivemos menos problema do que o ano anterior. Isso mostra como é importante, a chegada, né? Em Santos e Guarujá, a qual é uma cidade que eu faço parte. Isso mostra o tanto que é importante as entidades do setor serem realmente organizadas e atuantes. Sim, com certeza, essa atuação da NTC, da Confederação Nacional, juntamente com outras entidades lá dos portos, realmente se conseguiu administrar uma chegada mais lenta, segurando os veículos aqui em Cubatão, até em São Paulo, né? E com isso houve uma grande melhora no trânsito para Santos, Guarujá e toda a região. E a gente está no ano de preparação para a Copa, então as obras que acontecem em todas as cidades que vão receber os jogos, aqui no Rio a gente sentiu muito isso, por conta da preparação da estruturação para a Copa, o transporte rodoviário de cargas acabou sofrendo
algumas restrições, né, de trânsito, de momento de carga e descarga. São Paulo foi, como diz, foi agraciado com a proibição do caminhão. Isso na gestão do presidente Urubatã Hirô, que se encontra presente hoje aqui, presidente da Braspress, e eu era vice-presidente dele, depois eu atuei como 6 anos presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. Nós respondemos por 51 cidades, né, na região de São Paulo, e o prefeito de São Paulo começou já lá atrás, com o Celso Pitta, a proibição do caminhão no centro de São Paulo. E eu fiquei 6 anos debatendo com o prefeito Gilberto Kassab, nos meus 6 anos de trabalho à frente do CETCESP, foi aumentando. Nós tínhamos 14 quilômetros de restrição no centro de São Paulo, aumentou para 26, aumentou para 100, e aí proibiram a Marginal de Pinheiros, depois proibiram a Marginal do Tietê, que não proibiu São Paulo, proibiu o Brasil de passar por São Paulo. Em horários das 5 da manhã às 10, depois eu consegui uma redução de 1 hora e ficou das 5 às 9 na parte da manhã e das 17 às 22 horas à noite. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. Infelizmente, para o nosso setor, foi uma xerox, uma cópia. O Brasil inteiro, Rio de Janeiro começou a fazer suas proibições, Belo Horizonte, cidades pequenas como Varginha, cidades muito pequenas, começaram também a fazer a mesma proibição no centro da cidade. E com isso dificultou e aumentou os custos na distribuição e nas coletas nos grandes centros do nosso setor. Mas em São Paulo você não chegou a sentir uma piora com a estruturação para a Copa ou acabou não fazendo tanta diferença? Na verdade, a Copa em São Paulo, veja bem, a estrutura maior em São Paulo foi o Itaquerão, ele já é retirado quase entre Guarulhos e, enfim, saindo para o Rio de Janeiro, vindo para cá, quase na saída de São Paulo. A obra do Itaquerão não atingiu, nós já estávamos atingidos muito antes disso. Compreendi. E essa é uma das questões, um dos problemas a se discutir, a se resolver. Eu tive a oportunidade de ontem vir para o evento da Conjove Nacional, representando o nosso presidente Jair Fernandes, que se encontrava no Congresso de Manaus, e eu vim de Belo Horizonte. Eu estive num evento numa cidade a 50 quilômetros de Belo Horizonte e passei 2 horas e meia no trânsito do hotel até o aeroporto. Então, o Minas Gerais está um caos, é o caso da Copa, estão construindo até viaduto que não vai ficar pronto lá, está em andamento, e com isso está parando a cidade. Isso está acontecendo, a gente viu falar em Fortaleza, em Salvador, no Rio Grande do Sul teve um problema, no Paraná, enfim, sempre atinge um pouquinho, ou mais ou menos o nosso setor. Tá certo. E eu gostaria que o senhor comentasse uma questão, assim, a maior parte da população não tem ideia de que 70% das riquezas produzidas no país ainda são transportadas por caminhões, da importância do caminhão para a economia realmente, né? Eu vou dizer para você 3 frases. Sem caminhão, o Brasil para. É da época, mais ou menos da era de 90. Na minha gestão, presidente do CETCESP, se está na mão, veio de caminhão. E agora, eu amo e o Brasil ama caminhão, mas são só os transportadores. A sociedade ainda tem as suas restrições com o caminhão. E a parte do trabalho das entidades, na opinião do senhor, das entidades do setor, fazerem a população terem esse entendimento também? Veja bem, a gente vem numa luta de 81 anos, está fazendo o nosso maior sindicato, o maior respeito ao Sindicargas. 80 anos tem o Sindicato de Santos e 78 tem o Sindicato de São Paulo. São os 3 sindicatos mais importantes, mais, vamos dizer assim, mais usados, né? Não vamos dizer os mais velhinhos, né? Os mais usados do nosso país. E a luta continua, eu acredito, eu faço ideia
da luta lá dos seus primeiros presidentes, porque é mais ou menos igual. Aqui, foi falado agora há pouco ali na reunião, temos, me parece que com o Francisco, 15 ex-presidentes e ele de presidente. Em São Paulo são 13 ou 14 ex-presidentes e o presidente atual, que é Manuel Souza Lima. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Hoje, com a criação da Conjove Nacional, que foi uma criação da NTC e logística na gestão do presidente Flávio Benato, que dirigiu a entidade por 6 anos, se criou a Conjove Nacional e está aí hoje o pessoal em massa nesse evento. É o pessoal mais preparado, não que nós não somos, ou os outros que já passaram não foram tão ou mais inteligentes que os atuais, mas a nossa formação ela foi com maior dificuldade. A gente aprendeu dirigindo na empresa os seus negócios, a cada dia tinha uma coisa e a gente ia vendo. Hoje não, hoje nós estamos com a Conjove com 28 núcleos no Brasil inteiro, já isso com 6 anos do Rio de Janeiro comemorou ontem, dia de ontem, 22 de maio, 6 anos da criação da Conjove Nacional, a Conjove Regional do Rio de Janeiro. Então, a gente sente que está chegando essa moçada para ajudar os pais e os irmãos a administrar as empresas de transporte e também as entidades. Francisco, eu te desejo grandes felicidades, grandes alegrias à frente do Sinicargas, e só tem uma coisa, não esqueça de me convidar para os próximos. Muito obrigada.